Porque ontem o Cruzeiro deu alegria para o seu torcedor. O Cruzeiro está voltando a dar alegria. A gente vê de novo sorriso no torcedor cruzeirense. A gente vê nos grupos de WhatsApp. A gente vê os amigos, os parentes. A gente vê a torcida do Cruzeiro recuperando essa alegria. E olha que ainda não chegou o reforço que o Pedrinho prometeu, hein? Que ele falou que vai trazer um para buscar no aeroporto. Então, o cruzeirense, como o nosso querido Pedro Lourenço, lá do Supermercados BH, está voltando a ter alegria. Ô, João, primeiro eu queria parabenizar o nosso companheiro, narrador Enio Lima, porque ele simbolizou, ele passou a emoção que o torcedor cruzeirense teve na vitória de ontem. E não foi final de campeonato, não foi jogo decisivo, é início de competição na Série B, mas foi a maior vitória do Cruzeiro nos últimos 3 anos. Porque vitória contra o Atlético colocou o Cruzeiro na final do Mineiro, vitórias na Copa do Brasil, algumas vitórias na Série B, nenhuma delas teve a simbologia e a importância dessa vitória contra a Chape ontem, porque simplesmente é a vitória que coloca o Cruzeiro pela primeira vez matematicamente no G4 da competição. Algo que o Cruzeiro está buscando há 2 anos e meio, aconteceu com essa vitória importantíssima lá em Chapecó. Eu acho que a Chapecoense, pelo bom início, mesmo com bom início, não vai brigar pelo acesso, mas está vivendo um bom momento. E dentro desse bom momento da Chape, o Cruzeiro foi lá, se impôs, foi melhor no jogo inteiro, foi o time que controlou a partida e transformou toda essa superioridade em resultado. Então o cruzeirense entendeu isso. Quem não é cruzeirense às vezes tem um pouco de dificuldade, mas é nesse momento que a gente entende a importância e o tamanho desse resultado em Chapecó. Pode ser que dali a pouco o Cruzeiro oscile, pode ser que o Cruzeiro siga engrenado, que eu acho que é o que pode acontecer, mas em 3 anos é a maior vitória do Cruzeiro jogando futebol, porque coloca o Cruzeiro matematicamente no G4 da Série B. Isso tem um símbolo que pouca gente entende, e eu acho que aos poucos, no decorrer do Campeonato Brasileiro, o torcedor que ainda não deu valor a esse jogo vai passar a dar. Eu gosto muito de 2 frases que vêm da música popular brasileira. Uma do Raul Seixas, que diz que é de batalhas que se vive a vida, né? E outra que é do Chico Science, falecido Chico Science. Outro dia eu falei dela aqui, gente, não estou falando do Chico César não, viu? Porque eu falei do Chico Science e falei que era saudoso. Aí o cara veio falar comigo, pô, você tá matando. Não é o Chico César, é o Chico Science, aquele da Nação Zumbi. Na verdade foi ele que matou, né? Porque ele entendeu errado. Então, e o Chico Science falava uma frase muito boa, que um passo à frente você já não está no mesmo lugar. E o Cruzeiro está dando passos à frente e já não está no mesmo lugar. O passo de ontem foi um passo muito importante para o Cruzeiro, para ganhar confiança, para ganhar moral. Cruzeiro voltou a ser um clube organizado. O mês do Cruzeiro não tem 90 dias. O torcedor do Cruzeiro sabe que tem um momento difícil para enfrentar, mas sabe que o clube está na mão de gente profissional, que vai errar, que vai acertar, como nós erramos aqui, como o atacante erra na área, como o juiz erra na hora de marcar um pênalti que não foi, né? Todo mundo erra no seu trabalho e essa diretoria do Cruzeiro vai cometer erros e vai cometer acertos. Vai ter decisões melhores, vai ter decisões piores, mas deixou de ser a baderna que era o Cruzeiro. Deixou de ser a casa de mãe Joana que transformaram o Cruzeiro. O Cruzeiro está retornando a uma rota de organização, de planejamento, de seriedade, de austeridade, de pé no chão. E isso você começa a ver, por exemplo, no trabalho desse Pesolano, que cada dia que passa, Edu, eu admiro mais esse cara, sereno, tranquilo, humilde. Nós entrevistamos o Pesolano aqui e essa foi uma marca muito forte da entrevista que eu fiz com ele. Eu saí com a impressão de que estava entrevistando um sujeito humilde, um cara que estava ali com o pé no chão. E ontem a entrevista coletiva dele foi de uma beleza sem tamanho, Edu, e isso falta no futebol de vez em quando. O cara se entregando de coração ali. O Pesolano se entregou de coração ao Cruzeiro. O Pesolano se entregou de coração ao Cruzeiro. Na hora que o cara fala, olha, eu sonho toda noite em voltar com o Cruzeiro para a Série A. Eu tô vendo cada vitória dessa como um passo para minha conquista com meus jogadores. Eu tô vendo o esforço dos jogadores, eu tô vendo o vestiário, eu tô vendo o treino. Você vê que o cara tá envolvido, primeiro como profissional, mas também o coração do cara tá ali, sem marra, sem
peito estufado, que é muito comum de técnico de futebol. Que cara bacana esse Pesolano e que trabalho bem feito ele está fazendo. Ele não tem um elenco maravilhoso na mão, ele não tem um time extraordinário na mão, mas está fazendo um trabalho de primeiro nível. Esse cara está entregando um belíssimo cartão de visitas ao futebol brasileiro. Tomara que esse Pesolano vá muito longe, porque ele merece muito. Outro dia na turma do bate-bola aqui, eu levantei uma discussão que às vezes no futebol, que é um esporte coletivo, né, tem 22 jogadores em campo, com 5 alterações, aponta-se o dedo para um. Ah, perdeu por causa de fulano foi muito mal, por isso o time perdeu. E eu citei 3 exemplos, Godin, Patrick e Rômulo. E o Patrick jogou ontem, o América ganhou. O Godin não jogou e o Atlético tem tomado gols do mesmo jeito. Ah, mas e o Cruzeiro então? Ele tirou o Rômulo e o Cruzeiro não tem tomado gols. E não é porque ele tirou o Rômulo. É porque, coincidentemente, no primeiro jogo sem o Rômulo, e foram 2, o Cruzeiro passou a jogar com 3 zagueiros. Passou a ter uma sobra, o lateral já não fica com as suas costas desguarnecidas, porque o Pesolano enxergou isso. E no jogo contra o Londrina, apareceram alguns problemas, porque era um sistema novo apresentado. O Rafael Santos jogando muito sozinho. O que ele faz para o jogo seguinte? Tira o Rafael Santos, coloca o Bidu, que tem uma característica diferente, e traz o Jajá para o lado esquerdo com o Luvanor na direita. Então, os alas, que antes com 2 zagueiros são laterais, eles passam a ter com quem dialogar. O Pesolano é um cara que enxerga demais, uma leitura perfeita e melhorou muito o Cruzeiro de um jogo para outro. Eu concordo e eu discordo. Discordar é salutar. Vou começar pela concordância. Não, vamos pela discordância. Não, vamos pela concordância primeiro. Eu concordo que muitas vezes há um exagero, né, de se centralizar numa figura só o sucesso e o fracasso. Mas eu acho que também há casos que, de fato, tem gente que contribui mais para a vitória e, de fato, tem gente que contribui mais para a derrota. Sim, numa falha clamorosa, num frango. E acho que, né, isso acontece no futebol. E acho que o Rômulo, por exemplo, que é um baita cara, me parece um líder muito positivo, mas que ele não vinha jogando bem. E acho que o técnico acerta quando tira o Rômulo do time. E mesmo com o Atlético ontem não tendo feito um grande jogo, eu acho que também tá certo o Turco quando ele dá um tempinho pro Godinho aí que não vinha bem. Sim, mas o que eu quero mostrar é que não era o problema do Atlético não era o Godinho. Único, claro, o problema do Cruzeiro não era o Rômulo. Ah, mas o Rômulo tomava a bola nas costas. O Cruzeiro faz uma saída de 3, às vezes com 2. E esse segundo era o Rômulo. Saía da lateral, ia pro centro, como o Daniel Alves fez na seleção, como faz no Barcelona, como joga. E aí quando perdia a bola, porque o Cruzeiro não tem a qualidade de uma seleção de um Barcelona, e perdia muitas bolas, o adversário sabia que o lateral tinha ido para o centro, então joga naquele lado. É fácil de enxergar, o Pesolano enxergou. Olha só, o atacante Edu falou da importância da vitória para o Cruzeiro. Uma vitória para nos colocar no G4, né, cara? Isso é muito importante, você tá sempre ali na cola do pelotão da frente. A torcida do Cruzeiro merece esse acesso. Eu sei que é muito cedo, tem muito campeonato ainda. A torcida do Cruzeiro é imensa, apaixonada, e ela vem sofrendo esses últimos anos, né, por não conseguir esse acesso. Então a gente tem um sonho junto com a nossa torcida. A gente vai trabalhar muito, a gente vai lutar muito. Vão ser todos os jogos assim, entrega até o último segundo do jogo para conquistar ponto atrás de ponto e ir lá na frente comemorar esse tão sonhado acesso. Ainda é muito cedo para se falar nisso, vamos deixar bem claro, mas a gente está no caminho certo. Vai buscando a alternativa, a abertura é feita aqui pelo lado direito para Giovani, recebeu o garoto, olhou pra área, o passe é feito na conclusão, Edu bateu, marcou, Cruzeiro! Edu, é o segundo gol celeste, é gol celeste, é do Cruzeirão, fenomenal, pra mandar embora o torcedor da Chapecoense aqui na Arena Condá. É gol de autoridade, uma vitória épica, espetacular em um novo tempo no time celeste. Existe um grande clube na cidade, existe um grande clube no Brasil, é o gigante pela própria natureza, e a sua imagem resplandece agora. 2 para o Cruzeiro, 0 para Chapecoense. Edu marcou aos 44 da etapa final. 2 para o Cruzeiro, Chapecanda, Chapecoense. Pansieri, ele queria
esse gol de toda maneira. Ele lutava por esse gol o jogo inteiro. O cruzamento foi rasteiro do lado direito, Giovani. E ele de primeira, Edu, do jeito que ele gosta, dentro da área. Hoje é dia de gol, Cruzeiro. Que show, hein, pai? É gol de G4, é gol do Cruzeiro aqui na Arena Condá, 2-0. E foi com esse gol que o Cruzeiro sacramentou a vitória do G4. É pra não sair mais, é pra voltar à elite do futebol brasileiro. Tenho certeza, a volta tá sendo com o sorriso aberto. Feliz da vida, né, Pansieri? Boa tarde, João. O Cruzeirão, neste momento, vindo para Belo Horizonte com os 3 pontos da bagagem e também a motivação da torcida importante, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Porque pela primeira vez desde quando caiu, está no G4 da competição após a vitória de ontem 2-0 para cima da Chapecoense. O foco agora é o Campeonato Brasileiro, ainda porque no fim de semana que vem, domingo, tem duelo contra o Grêmio antes do jogo contra o Remo pela Copa do Brasil. E para essa partida, o técnico Paulo Pessolano, ele está observando 2 situações. Leonardo Paes, que está fazendo a ala pela direita no Cruzeiro, e o Bidu, que ontem foi escolhido para fazer a ala pela esquerda no Cruzeiro. É que os 2 atletas saíram ontem por conta de dor muscular. Deu para perceber a dificuldade dos 2 atletas deixar o campo, e aí o departamento médico vai fazer aquela avaliação importante para saber se o jogador vai fazer exame de imagem, se tem algo para ser observado no comportamento também da parte clínica dos atletas. Sobre a torcida, ontem o técnico Paulo Pessolano falou: a sinergia com o torcedor é fundamental. Esse apoio da torcida é muito importante no momento. Tá no G4? Tá. Não vai faltar empenho? Não vai. Ele garantiu que o time vai continuar focado para continuar nesta faixa importante da competição, porque assim consegue voltar à elite do futebol brasileiro. E o torcedor, pelo jeito, já está entendendo o recado. Muita gente já perguntando onde vai ser o jogo contra o Grêmio, como que vai ser toda essa situação por conta do Mineirão, dedicado a show do Metallica e também esse festival sertanejo que vai ter aqui em Belo Horizonte. Por isso, nesta segunda-feira deve ser feita uma reunião para ajustes. O Cruzeiro sentando com o governo de Minas, e aí pode ter uma novidade favorável para que o Cruzeiro também jogue no Independência. Isso é importante devido a toda essa situação envolvendo o estádio do Horto. E aí o Cruzeiro pode ter um estádio lotado, com o torcedor comprando ingresso, enchendo a casa para passar incentivo, porque além de clássico do futebol brasileiro, é ainda essa manutenção de G4 na rodada após rodada, como disse o técnico Paulo Pessolano. Segue com você, João. Maravilha, Pansieri. Boa sorte pro Cruzeiro nessa sequência. Próximo final de semana é encher a casa contra o Grêmio e seguir nessa energia positiva pro Cruzeiro voltar à elite do futebol brasileiro.